Shalom Ubrahá. Estamos de volta ao Brasil e a gente dá um espirro, já perguntam em que avião você veio, de que país você veio, como você desceu aqui. E está na moda agora no mundo inteiro coronavírus. Coronavírus é um problema, é uma gripe que as pessoas não tinham anticorpos para isso. O que eu ouvi de uma maneira geral, diferença entre países, tem países ricos, onde as pessoas vivem no ar-condicionado, qualquer espirro que eles dão toma antibiótico, então eles não têm anticorpos, não têm, a defesa deles para esse tipo de coisas não é muito boa. E tem países como o Brasil, que as pessoas não têm dinheiro para comprar remédio, não têm dinheiro, espera na fila do INPS, espera meses até ser atendido. Então eles acabam desenvolvendo anticorpos, desenvolvendo uma proteção própria durante muitos anos. E não tem dinheiro para ar-condicionado, então deixa a janela aberta. Então a previsão é de que no Brasil isso não vai se espalhar, principalmente por causa desses motivos, que as pessoas não matam os anticorpos por meio de tomar um antibiótico desnecessariamente e não usam ar-condicionado, deixam a janela aberta, e então tem vários fatores. Isso são as estatísticas, tem quem fala mais, tem quem fala menos, tem quem diz que se você comprar agora essas máscaras, você vai ficar rico porque agora estão vendendo a R$1, daqui a pouco o povo inteiro entra em pânico, aí vai custar muito mais caro. Tem muitas opiniões para tudo. E agora a gente vai dar a opinião da Torá, não só sobre coronavírus, mas sobre todas as doenças. Está escrito: Kol ha-machalá asher samtei b'Mitzrayim, toda doença, Hashem falou, Deus falou, toda doença que ele colocou no Egito, ele não vai colocar em nós, porque ele é Hashem, Ani Hashem Rafecha, eu sou Hashem, o seu médico. Então a própria Torá fala que se a pessoa está doente, tem que procurar um médico. E como pode esse versículo aparentemente estar contradizendo a ordem da Torá de procurar um médico? E a explicação para isso é assim: como o próprio versículo diz, toda doença que eu coloquei no Egito, eu não vou colocar em vocês, porque eu sou Hashem, Ani Hashem Rafecha. Quer dizer que não é depois que você pegou a doença, esse versículo está falando que a doença não vai ser colocada sobre você. E daqui a gente aprende que todas essas doenças, elas são como aqueles... hoje está na moda também, míssil com GPS. O míssil israelense com GPS, que ele entra no apartamento, naquela porta, naquela janela, exatamente, só explode exatamente no lugar que precisa explodir. Isso está muito na moda hoje. Diferente das guerras antigas, que eles tacavam a bomba em cima de qualquer lugar e morria muita gente que não precisava. Hoje Israel tem esses mísseis com GPS. Essas doenças, toda e qualquer doença, ela é como um míssil com GPS. Ela está direcionada, o endereço dela já está escrito nela. Já está escrito, ela está direcionada já para aquela pessoa. Então por isso que diz o versículo que toda doença que eu coloquei no Egito, não vou colocar em vocês, para te dizer que qualquer doença, se até aquilo que tinha no Egito é assim, tudo que veio depois não chega a ser o que era lá. Então, quanto mais todas as doenças que surgiram depois, se até aquelas elas eram as mães de todas as doenças, elas precisariam que Deus colocasse, elas sozinhas não têm a capacidade de se pegar, porque Deus cria e dirige o mundo a cada instante. Então, quanto mais essas que vieram depois, essa é a regra geral. Então você tem que ter fé. E agora a gente entra no ponto principal. O que é fé? Na hora que você sabe se até as doenças matrizes
Deus teria que colocar elas, e Deus falou que não vai te colocar. Agora, você tendo essa fé, aí você vai atrair, você vai fazer com que isso aconteça, você vai dar força para Hashem, para não precisar te fazer um milagre tão grande, para te fazer um milagre normal. Agora, se você tem uma fé contrária, se você tem um espirro e você agora acredita com fé perfeita que você pegou aquela carona, pegou uma carona na coronavírus, e agora você vai, consequentemente, você vai morrer imediatamente, você não vai ter tempo nem de chegar no hospital, e nenhum táxi vai querer te levar para o hospital porque você está espirrando. Então, se você acredita com fé perfeita, aí você pega. Você tem a capacidade de pegar ou não pegar, quer dizer, a sua fé vai determinar. Se você acredita que Deus não vai te colocar uma doença dessas, aí a sua fé dá força para Deus, para que o milagre que Ele te faça não precise ser tão grande assim. Agora, se você é o contrário, você vai para o lado oposto. Agora você vai para o lado da Sitra Achra, o lado contrário, o lado impuro. Você está lá na torcida do lado impuro, você está torcendo para pegar. Você está falando, eu estava no restaurante chinês, fui tomar uma Coca-Cola lá, não fui comer comida chinesa, mas estava no restaurante chinês e estava cheio de chineses, ainda o pior problema é que isso era na China. Não era um restaurante chinês em São Paulo, era um restaurante chinês na China. Depois peguei o avião que veio lá da cidade onde começou a doença e ainda fiz escala na Itália e desci em São Paulo. E agora com certeza vou pegar essa doença. Se você tem fé que com certeza você vai pegar, o certo é você pegar. A não ser que Hashem te faça um milagre tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele consiga neutralizar a sua fé por meio da grandeza do milagre. Então a gente coloca Deus numa situação dessas. A gente podia deixar Ele fazer um milagrezinho pequenininho, tendo fé de que toda doença, que até aquelas doenças matrizes, Ele não vai colocar sobre nós, quanto mais essas filiais. E agora a gente tira a força de Deus. A gente está falando para Deus, agora você vai ter que fazer um milagre muito maior, porque eu estou do lado oposto, eu estou torcendo para o lado contrário, eu estou torcendo para mim pegar essa doença, eu estou utilizando a minha fé, que a minha bomba atômica é a minha ferramenta espiritual. Essa fé que podia me trazer coisas boas, eu estou utilizando ela agora para trazer coisas ruins. Como eu faço isso? É simples. Eu estou angustiado, eu estou preocupado, eu estou sentindo que eu vou pegar aquela doença. Eu falo, sempre que eu senti, aconteceu. Claro que aconteceu, porque você tem a capacidade, a sua fé traz. Então, sempre que eu senti, aconteceu, agora eu estou sentindo de novo. Eu tenho um receio, eu tenho uma percepção, eu tenho uma terceira visão. Tudo que você justificar está certo. A sua fé você está utilizando para o lado impuro, para o lado contrário. Da mesma maneira que a sua inteligência, você pode usar ela para fazer o bem ou para fazer o mal. Você pode usar a sua fé para atrair a coisa boa ou para atrair a coisa ruim. E se você está preocupado, ou seja, se você está usando a sua fé para atrair a coisa ruim, aí você está no problema sério, porque aí a Hashem vai ter que te fazer um milagre tão grande, que aí a gente vai ver se lá em cima você tem tantos méritos assim. Enquanto que se você tivesse uma fé normal, de que você não vai pegar nenhuma doença, você tem aquelas doenças matrizes, Deus não vai colocar sobre você, quanto mais as filiais, você tendo essa fé, você está dando força para Hashem. Agora Deus tem que te fazer um milagrezinho pequenininho só. A gente fala Hashem, que é Deus, para não falar o nome de Deus em vão. Se não fala o versículo inteiro, é considerado o nome de Deus em vão, então a gente usa a palavra Hashem. Se você está vendo o nosso vídeo pela primeira vez, sempre que a gente fala Hashem, é Deus. E mais ainda, se você estiver vendo o nosso vídeo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, de colocar o joinha, fazer tudo. Então, voltando para o nosso assunto. Então, você tendo fé, o que quer dizer você
tendo fé, quer dizer assim, você chega no lugar, metrô de São Paulo, na hora do rush. Se você cai lá, você vai continuar em pé, porque não tem como cair. Você está espremido de todos os lados. Se alguém quer tentar te roubar o telefone, não consegue também, porque não tem como enfiar a mão entre uma pessoa e outra de tão espremido que você está. E muita gente espirrando, muita gente veio de outros países por meios de transportes suspeitos. Você não sabe quem é quem dentro do metrô, mas uma coisa você sabe: tem o ar-condicionado unindo todos os espirros de todos. O ar-condicionado está repassando o espirro de um para o outro da maneira mais agradável possível. E se não tiver esse ar-condicionado, você não tem o que respirar lá dentro. Então é obrigado a ter ar-condicionado. Não é como o ônibus que pode viajar de janela aberta. O metrô está embaixo da terra, ele tem que ter o ar-condicionado. Então, você está dentro do metrô de São Paulo na hora do rush. E você tem fé, você está alegre, você está despreocupado, você está descontraído. Então vou perguntar para você, por que você está tão alegre? Então isso a gente chama de fé. Ou seja, você está alegre que para você sabe que você não vai pegar essa doença. Ah, mas outros vão pegar. Aí já contabilidade divina, quem fez o quê? Para esses mísseis com GPS, qual é o endereço que está no GPS? A gente não tem como acessar a essas informações. Mas o que a gente sabe é que o nosso nome não está lá. Ah, como você sabe? Se você pergunta como você sabe, você não tem fé. Muito pelo contrário, esse como você sabe está te dando fé do lado contrário. Agora você pegou a sua fé, a sua ferramenta de trabalho, a sua espingarda, vamos dizer assim, e você colocou ela na mão do lado impuro. Você pegou a sua metralhadora, a espingarda quando eu estava no exército de Israel, mas aqui hoje em dia você pegou a sua metralhadora e colocou ela na mão do inimigo. Isso, na hora que você fala como você sabe se o seu nome está lá ou não, aí você já não tem mais fé. Fé é acreditar perfeitamente que o seu nome não está no endereço da doença e de que, mas vamos dizer, essa é a primeira etapa, né? E de que não é todo mundo que morre com essa doença. E até tem casos que a pessoa pega uma doença e passa. E aí ele fala, então por que Deus me fez uma tragédia dessas, que eu tinha que pegar uma doença e a doença passar? Porque quando você pega uma doença e ela passa, ela já cria anticorpos para uma doença pior que não passaria. Então a pessoa pegou um resfriado e depois passou, e depois ele tinha que pegar uma gripe suína, que a gente não pode pegar aqui, não é cachar. Também essa do morcego, né? Essa do tamanduá, do morcego, não sei, essa coronavírus também não é cachar, então... mas depois você tinha que pegar uma dessas, você já não pegou. Por quê? Porque você tinha pego um resfriado, aí você criou anticorpos, quer dizer, tem toda uma logística. Por que Deus te deixou pegar essa doença e a doença passou? Tem um motivo divino para isso. A nossa fé tem que ser, você não vai pegar nada. Isso é fé. Ah, você acha que você sim vai pegar? Aí você já fica preocupado, quer dizer, você já está expressando que a sua fé você deu na mão do inimigo agora. Agora você pegou a sua fé, você criou ela e colocou a arma na mão do inimigo. Então, vamos colocar agora preto no branco, determinar explicitamente. Se você está no metrô, o metrô está cheio, um monte de gente espirrando e você está alegre e feliz. Por que você está alegre e feliz? Porque você tem fé que isso não vai te pegar. Ah, se você está preocupado, quer dizer que você agora tem fé de que isso pode te pegar. Então você está com a metralhadora na mão. Ou ela está na sua mão, ou você dá ela na mão do inimigo. Isso é a fé. Eu estou vendo, tem inclusive, não tenho como mostrar para vocês agora que a câmera não vira, talvez tirando daqui a pouco eu mostro para vocês.
o trânsito de São Paulo tá um horror. Por quê? Muita gente que andava de metrô, muita gente que andava de ônibus, agora está indo de carro por causa desses ambientes fechados. De acordo com o judaísmo, sim, isso está certo. Quer dizer, você tem que evitar, está escrito que o Satan mecatrego, bechata sacaná. Na hora que uma pessoa se expõe ao perigo, aí o anjo da morte, ele chega lá em cima, ele pede para essa pessoa, ele pede para Hashem para falar, olha, essa pessoa em reencarnações anteriores ele fez tal e tal coisa, ele pede para Hashem, dá um jeito assim, pede autorização para levar essa pessoa mais cedo. Então a gente não deve se expor ao perigo, não deve se colocar em situações de perigo. Eu não sei o que o Ministério da Saúde determinou, se andar de metrô é um perigo, se andar de ônibus é um perigo, mas eu estou vendo que o povo está evitando. Quer dizer, pelo número de carros que tem na rua, a gente vê que as pessoas estão evitando de se expor, isso está certo. Quer dizer, se o Ministério da Saúde falar que não pode se expor, a gente não se expõe. Quer dizer, a fé não é você ir no centro de São Paulo à meia-noite e falar que você não vai ser assaltado. Isso não é fé, isso é se expor ao perigo, é pedir para ser assaltado. Isso não é fé. A fé, ela funciona dessa maneira. Primeiro você faz o que você pode para não se expor ao perigo. Tá bom, você fez o que você pode para não se expor ao perigo, mas você não tem como fazer tudo. Por exemplo, no nosso caso, que eu moro no centro de São Paulo, e eu volto para casa de noite, então não tenho como não me expor ao perigo. Então, no meu caso, já que eu moro lá, e já que eu volto para casa de noite, e já que eu sou obrigado a me expor ao perigo, não tenho escolha, então, no meu caso, eu me exponho ao perigo, porque não tenho outra possibilidade, e eu tenho fé de que Hashem vai me ajudar, não vou ser assaltado. Então, eu chego em casa, alegre, tranquilo, abro a porta da garagem, tranquilo, não tenho medo que vai entrar um ladrão, porque isso é fé. Agora, se eu chegar preocupado, e eu abrir a porta da garagem, e eu achar que vai entrar um ladrão, aí, opa, shalom, Abraham, tudo de bom. Tá vendo? Agora até os mendigos na rua já estão vendo judeus de barba, já estão falando shalom. Antes eles pensavam que a gente era árabe, mas agora já se acostumaram. Então fé é você chegar em casa. Se você mora no centro, você pode ser assaltado, a estatística é muito grande. Se você chega olhando para a direita, olhando para a esquerda e morrendo de medo e tendo certeza que você vai ser assaltado, você pegou a sua arma e colocou na mão do inimigo. Você colocou a fé na mão do inimigo. Agora Deus me livre e vai saber o que pode acontecer. Agora a gente vai ter que te fazer um milagre muito maior para você não ser assaltado. Agora você chega tranquilo, você olha para a direita com muita alegria, olha para a esquerda com muita alegria, está tranquilo, sabe que você não vai ser assaltado, abre a porta da garagem, entra, aí você tem fé de que você não vai ser assaltado. Então, e essa fé, ela vai te fazer com que nada te aconteça, ou seja, ela é a chave lá em cima para você trazer aqui para baixo a bênção divina. Aí mesmo se Deus precisar te fazer um milagrezinho, vai ser um milagrezinho. Agora, se você pegou a sua fé e deu na mão do inimigo, aí Deus vai ter que te fazer um milagrezão. Aí não vai então um milagrezinho. E esse milagrezão, de vez em quando a gente não tem tanto mérito assim. Se a gente... a pessoa que se expõe e ele fala, vamos expor e vai me acontecer um milagre, talvez o milagre não aconteça e talvez ele não tenha mérito para que o milagre aconteça. Então, por causa disso, em primeiro lugar, não se exponha. Se você não tem jeito, quer dizer, se é obrigado a ir para o trabalho de metrô, se é obrigado a ir para o trabalho de ônibus, no seu trabalho não tem uma janela,
você trabalha no escritório que todo mundo que trabalha lá acabou de chegar da China e tem um ar-condicionado, aí o que você pode fazer? Aí tem que aumentar a fé, tem que ter mais fé ainda, aí você tem que chegar mais alegre ainda, mais feliz ainda, mais despreocupado, esse que é o detalhe. Ou seja, a sua despreocupação vai demonstrar que o que você tem é fé. E a sua preocupação vai demonstrar que você pegou a sua fé e colocou na mão do inimigo. Isso é o que vai determinar. Não adianta você chegar todo preocupado e falar, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Você está preocupado? Isso é um sinal que você não tem fé, que você está mentindo. Você está dizendo que você tem fé, você está falando uma mentira. Ou seja, assim, se você chega despreocupado, você nem precisa falar que você tem fé. O fato de você estar despreocupado já está demonstrando que você tem fé. Se você chega preocupado, essa é a prova de que você não tem fé. Esse é o detalhe aqui. Ou seja, a preocupação, não adianta você falar, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. E você falar isso com tristeza, com preocupação, com receio, com angústia. Aí você está mentindo, você está dizendo que você tem fé que Deus vai te ajudar, mas é uma grande mentira. Você está expressando que não só que você não tem fé que Deus vai te ajudar, mas que você tem fé que você vai ficar doente. Agora, por outro lado, quando você chega tranquilo, alegre, descontraído, feliz, aí você nem precisa falar que você tem fé que Deus vai te ajudar. Aí se você falar, melhor ainda. Se perguntarem como pode ser que você está nesse metrô, todo mundo está preocupado e você está alegre, você fala, porque eu tenho fé que Deus não vai me trazer uma doença dessas. Isso é fé. E se acontece, Deus me livre, a gente está falando, quando você fala sobre fé, é cobrado de você acreditar que nada de mal vai te acontecer. E se Deus me livre, isso você não pode levar em conta. Você não pode falar, e caso aconteça, 3 pontinhos. Fé é sem condições. Você não pode falar, eu tenho fé que não vou ficar doente, eu tenho fé que se eu ficar doente eu não vou morrer. Não, fé é que você não vai ficar doente. Não pode ter duas fés juntas, que uma tá anulando a outra. Se você fala, eu tenho fé que não vou ficar doente, que se eu ficar doente, aí quer dizer que, você tem fé que você não vai ficar doente, e se você ficar doente, então você não está com fé que você não vai ficar doente. Então, fé é, eu tenho fé que eu não vou ficar doente. Ponto final. Acabou. Agora, segundo caso, Deus me livre, aconteceu da pessoa ficar doente, aí você tem fé que a doença vai passar e ela só vai te trazer anticorpos para uma doença pior. Assim tem que fazer a coisa, não pode misturar coisa com coisa. Se você fala, eu tenho fé que eu não vou ficar doente, mas se eu ficar doente, aí o mais já anula a fé. Esse é o detalhe. Isso, de uma maneira geral, é o trabalho que a gente tem que fazer. Quer dizer, hoje em dia, nós aqui, brasileiros, de uma maneira geral, que o brasileiro é muito, muito emotivo. Então a gente, qualquer coisa, entra em pânico. Tipo, qualquer coisa a gente já sente que vai acontecer, vai ser uma tragédia, isso tudo. A gente tem que treinar mais. Emuná é uma linguagem de imunim. Imunim é treinamento. A palavra emuná, a palavra fé em hebraico, é uma palavra de treinamento. Por quê? Fé quer dizer você se conscientizar de que isso que você está pensando vai acontecer de verdade. A gente, antigamente, 55 anos atrás, quando eu colocava fichas no telefone, eu ia com meu avô fazer um telefonema. O telefone tinha ficha. Na hora que a pessoa atendia, caía a ficha. Então entrou uma expressão assim, de cair a ficha, quer dizer, na hora que você entendeu, na hora que o negócio deu certo, você entendeu o que está acontecendo, você se conscientizou, a gente chamava isso de cair a ficha. Então,
na hora que te cair a ficha de que você não vai pegar essa doença, quer dizer que você está tendo fé de que você não vai pegar. Se você está preocupado, quer dizer, você está tendo fé que você vai sim pegar. Então você está ajudando o outro lado, não é que você não está fazendo nada. Esse que é o problema. Se você não tivesse preocupado, você não estaria com a fé contrária. Então o fato da gente estar com fé contrária, isso agora a gente já está trazendo a coisa ruim, a gente já está atraindo a coisa ruim. Então, para fazer um resumo da coisa, você tem que ter fé numa coisa só, fé de que Deus não vai te dar nenhuma doença. Esse é o primeiro caso. Então, essa fé, ela vai te fazer, deixar você ficar alegre, feliz, despreocupado. Se você está preocupado, quer dizer que você não tem fé. Então aí você está num problema. Por quê? Porque a preocupação já é uma ação. Então quando você está preocupado, você está agindo para o lado contrário. A preocupação, ela é uma ação. Então você está tendo fé, você não está. Se você está preocupado, é sinal que você não tem fé de que vai dar certo, mas que você sim tem fé de que vai dar errado. Então a preocupação, ela é ação. Então, continuando, você tem que ter fé que vai dar certo, você não pode ter fé que vai dar errado. Ou seja, você tem que ter fé que você não vai pegar doença, você não pode ter fé de que você sim vai pegar, ou você tem fé que você não vai pegar, ou nada, mas não preocupação, porque a preocupação é fé de que você vai sim pegar. E se Deus me livre aconteceu que uma pessoa pegou que não seja nenhum de vocês, ele tem que ter fé que vai passar rápido e que isso só vai fortalecer o corpo dele para não pegar uma doença pior. Isso em resumo. E eu desejo a todos, então, por causa que a aula é sobre saúde, desejo a todos vocês muita saúde, muita saúde, muita saúde. Pega essa regra em relação a qualquer coisa, em relação a qualquer doença. Quer dizer assim, por um lado, tenta não se expor. Por outro lado, se você é obrigado a se expor, e nos dois casos, mesmo se você conseguir não se expor, ou mesmo se você for obrigado a se expor, você tem que ter fé, e essa fé, a expressão dela é a alegria, é a despreocupação, é a descontração, é fé, de verdade te caiu a ficha que você não vai pegar doença nenhuma, e Deus me livre, não você, mas uma pessoa que pegar alguma doença, não importa qual, porque essa é a regra geral sobre qualquer doença, ele tem que ter fé que aquilo vai passar rápido e que só vai fortalecer ele para não pegar uma coisa pior. Guarda essa regra na sua cabeça, se conscientiza que Hashem dê para vocês muita saúde, e muita saúde, muita saúde, muita saúde, e não precisa se preocupar que nada de ruim vai acontecer. Atzlachá, briut, panasá, beshefa, kol tov. Só para concluir, então, a nossa aula sobre doenças. Agora já é uma conclusão. Primeiro de tudo, tem que ter emuná ou bitachon. Vamos traduzir isso como fé e confiança. Fé e confiança, quer dizer, emuná ou bitachon. Emuná é milashon emunim, é uma linguagem de treinamento. Você vai treinar para te cair a ficha, para se conscientizar de que nada de mal vai te acontecer. Bitachon é segurança, você vai estar seguro de que nada de mal vai te acontecer. A prova dessa que você está tendo emuná ou bitachon é que você está alegre, você está descontraído, você está feliz, você está confiante de que nada de mal vai te acontecer. Agora, segunda categoria. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, aconteceu alguma coisa.
Então é claro que na hora que você tem fé de que nada de mal vai te acontecer, você não pode pensar na hora, mas caso aconteça, 3 pontos. Não, porque aí uma coisa cancela a outra. É tipo, você fala para alguém assim, olha, Deus me livre, o noivo fala para a noiva, vamos marcar o casamento, mas caso eu não esteja lá, eu já te dou o endereço de outra pessoa para você se casar com ele. Não pode ser uma coisa assim. Quer dizer, fé é como um casamento. Quer dizer, não é assim que você vai, o noivo e a noiva, eles combinam, tal dia, tal hora vai ser o casamento, ele fala, caso eu não esteja lá, plano B, eu vou mandar um amigo no meu lugar, você casa com ele. Então, fé em Deus, quer dizer, você está confiante que Deus só vai te fazer coisas boas e que Ele vai te fazer um milagre de não te acontecerem coisas ruins. Agora, segunda categoria, caso já tenha acontecido uma coisa ruim, mesmo que você teve fé, aconteceu coisa ruim. Aí você tem que pensar assim, olha, teria que acontecer por motivos divinos, por motivos de reencarnações anteriores, por motivos que só Deus sabe, teria que acontecer muito, 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 muito pior. Mas por causa que eu tive fé que nada vai acontecer, eu consegui 99% disso, eu consegui cortar. E só aconteceu 1%. Então imagina, se 1% disso é que alguém me fez uma trombada, então imagina o que deveria ter acontecido. Quer dizer, Deus me livre, eu tinha que morrer num acidente. E por causa que eu tive fé que nada de ruim vai me acontecer, alguém não conseguiu brincar no farol e me amassou o para-choque. Aí eu tenho que falar assim, olha, graças a Deus que tá vendo como valeu a pena eu ter tido fé, que no lugar de eu morrer, só amassou o para-choque. Essa é a regra geral. Quer dizer assim, a princípio, fé tem que ser só fé, de que nada de ruim vai acontecer, de que tudo de bom vai acontecer. Na fé não pode ter plano A, plano B. E se Deus me livre aconteceu, você tem que falar, se não fosse na fé, aconteceria muito pior. Essa é a conclusão desse assunto. Essa regra é aplicada a tudo, não só a coronavírus e não só a doenças em geral, e é aplicada a qualquer coisa. Se está com problemas de dinheiro, de saúde, de shalom bait, explicitamente essa regra é aplicada a tudo. Você tem que ter fé que só vai ser bom e que não vai ser nada mal. E Deus me livre, se acontecer alguma coisa, você tem que falar, olha o que podia ter acontecido, se não fosse minha fé, ia acontecer muito pior. Então desejo a todos novamente muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita fé, muita emuná e muito bitachon. Muita fé, muita confiança em Deus. E agora tenho que ver, todo mundo está escrito, Kol ha-machalá asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Toda doença que eu coloquei no Egito, não vou colocar sobre você, que eu sou Deus, que eu sou o seu médico, eu sou Deus que te cura. E isso é dito sobre as doenças matrizes, que eram muito mais fortes, muito piores do que essas ramificações, essas filiais que nós temos hoje. E se até isso Hashem não vai colocar sobre nós, quanto mais as menores, que são as de hoje, tipo coronavírus, essas coisas, temos que ter fé, e o sinal que a gente tem fé em Deus e confiança em Deus é que a gente está muito feliz. Atzlachá, briut, parnassá, b'shefa, besimcha. Kol tov.